Bom dia a todos e todas. Será que estão me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Vi um positivo aqui do Nelson Graciano, está me ouvindo? Bom dia, professor Jorge Miguel. Que bom ter o senhor de volta aqui. E a minha surpresa com este nosso curso é muito grande, né? 385 inscritos, quase que batemos os 400 inscritos. Isso é um grande sucesso. O pessoal vai entrando aqui embaixo, professor, o senhor pode ver o número de participantes, minuto a minuto isso está aumentando, né? Então, vamos ver como é que chegaremos ao final. Mas, olha, é uma honra para a nossa escola ter o professor Jorge Miguel aqui novamente. Ele já nos brindou com uma aula sobre Camões, os Lusíadas, e a pedido meu, ele montou, então, esse pequeno curso que nós vamos fazer de interpretação de texto, análise sintática e concordância. O professor Jorge Miguel é graduado em Direito pela Universidade Mackenzie, onde defendeu a tese de mestrado e ministrou aulas de Direito Penal. É docente das disciplinas de Língua Portuguesa e Brasileira, Direito Constitucional e Direito Penal em várias faculdades. Lecionou língua portuguesa e literatura nos colégios Rio Branco e Dante Alighieri, em São Paulo. É procurador do Estado aposentado, foi chefe de gabinete da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, integrou o Conselho de Ética e o Conselho de Prerrogativas da OAB, foi diretor acadêmico do processo seletivo da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, coordenador de língua portuguesa lá também. Escreveu várias obras no âmbito do direito, da literatura e da língua portuguesa. É membro consultor da Comissão de Juristas responsável pela elaboração de projetos do Código Civil, anteprojetos do Código Civil, buscando atender aos padrões jurídicos e aos preceitos contemporâneos linguísticos da língua portuguesa. E é revisor do novo Código Civil brasileiro. Então, esta pessoa, com esta qualificação, está dispondo aqui do seu tempo para nos ajudar a aprender a escrever melhor, a interpretar os textos. Né? Um grande problema hoje que a gente tem é de uma comunicação ruim, também porque as pessoas se expressam mal, né? Escrevem mal, têm dificuldades de interpretação. Então, professor, a escola é sua, a casa é sua, a aula é sua, fique à vontade. Muito obrigada por estar aqui novamente conosco. Muito obrigado pela apresentação. Eu tenho muito prazer em voltar a esta casa, onde no passado, dia 11 de novembro, eu dei uma aula de 3 horas sobre os Lusíadas de Camões. Agora, vou dar uma aula sobre interpretação de texto, análise sintática, que me foi pedido, concordância, aula de língua portuguesa. Olha, a palavra magistério significa 3 vezes mais. Magistério, 3 vezes mais. Então, o que é que tem um professor de 3 vezes mais? Primeiro, a idade. De fato, acho que eu sou mais velho de todos que estão me ouvindo. Segundo, a experiência da vida. É verdade. Quando um homem de idade morre, queima com ele uma biblioteca. É verdade. Então, eu sou mais velho de todos vocês que estão me ouvindo. E mais culto naquilo que ele vai tentar explicar. Aí, não necessariamente eu sou mais culto que todos que me ouvem, mas me esforço para ter um pouquinho de cultura para transmitir o meu conhecimento sobre língua portuguesa. Ouça com atenção. Indizível é sinônimo perfeito de impensável. O que não se diz, não se pensa. Se você mergulhar profundamente neste conceito, você vai ver e verificar a importância da língua portuguesa. Você é capaz de emitir qualquer pensamento sem palavra? Evidentemente que não.
Então, indizível é sinônimo de impensável. Pensar é falar sem ruído. Os limites das minhas palavras são também os limites de meu pensamento. O pensamento cessa onde cessa a palavra. A maioria dos desentendimentos do mundo são desentendimentos de palavra. As guerras em toda a civilização começam quando se calam as palavras. Eis a importância da língua portuguesa. A sua inteligência é dada pela quantidade de léxico que armazena. E o raciocínio meu é claro. Já que ninguém pode pensar sem palavra, enquanto mais palavras eu armazeno e maneira sintática de estrutura oracional, maior é a minha inteligência. Pode tomar inteligência sobre qualquer aspecto. Velocidade de aprendizagem, tudo bem. Faculdade de adaptação, tudo bem. Mas o maior de todos é que inteligência é a quantidade de palavras que eu posso armazenar. Por quê? Porque ninguém pensa sem palavra. Lá na Idade Média, em que não existiam algumas palavras, era difícil o pensamento arquitetar um pensamento sobre aquele assunto. Por exemplo, eu tenho a palavra na Idade Média ateu, aquele que não acredita em Deus, agnóstico, teísta, deísta, panteísta. Essas palavras eram desconhecidas e, por conseguinte, o entendimento dela também era difícil. Enfim, senhores, pensamento é palavra. Ninguém pensa sem palavra. E essa ideia deve administrar a sua educação, a dos seus filhos, e entender que o conhecimento da língua portuguesa é o conhecimento universal. Se você tiver um filho estudando na escola, a língua portuguesa lhe facilita o estudo de química, de física, de matemática, de história, de biologia, porque tudo é língua portuguesa. Tudo é língua portuguesa. Permite que eu faça uma metáfora. Permite que eu faça uma metáfora. Imagina um gorila numa árvore, à noite, repousando entre os troncos daquela árvore. Está lá o gorila acomodado. E imagina agora um homem num hotel 5 estrelas em Dubai, com uma cama deliciosa, um colchão maravilhoso, uma toalha de linho e também travesseiros deliciosos, computador, telefone, barzinho com bebida, iluminação, um banheiro. Qual é a diferença? Por que o homem chegou até ali? Por causa da palavra. A palavra que conduziu o homem desde a sua evolução até a evolução que nós estamos hoje. É a palavra. A palavra armazena, a nova geração toma daquele conhecimento e continua a humanidade. Assim, quando se está um anão nos ombros de um gigante, enxerga mais ao longe do que o próprio gigante. Então, a nossa geração, nos ombros da geração que passou, enxergamos mais do que ela, porque estamos nos ombros dela. Essa é a razão do desenvolvimento. A palavra é a razão de todo o desenvolvimento humano. E todos os desentendimentos do mundo são desentendimentos de palavra. Eu vou ler uma poesia, e essa poesia o meu amigo vai ver na última página da apostila, ela intitula
aquela triste e leda madrugada. Eu vou ler uma poesia e nós vamos conversar um pouquinho. A última página, a última, aquela triste e leda madrugada. Esse soneto foi escrito por Camões. Ele era moço ainda, 22 anos. Esse soneto, segundo os autores portugueses, se refere a um amor proibido, se refere a um amor de uma dama da corte que não podia ser, então, conquistada por um boêmio, por alguém que não pertence à corte. De fato, o primeiro castigo de Camões foi o amor, talvez, dessa moça chamada Natércia, Catarina de Ataíde, o que lhe valeu um exílio no Tejo, no Ribatejo. Há uma separação do casal. Essa separação do casal se faz numa madrugada. A natureza é o palco da separação. A madrugada é a testemunha da separação. Então veja a dor do poeta separando da sua amada. Vamos ler o poema e vamos interpretá-lo. Aquela triste e leda madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade, enquanto houver no mundo saudade, quero que seja sempre celebrada. Ela só, quando a mene marchetada saía, dando ao mundo claridade, viu apartar-se de uma outra vontade que nunca poderia ter visto apartada. Ela só viu as lágrimas em fio, que de uns e de outros olhos derivadas se acrescentavam num grande e largo rio. Ela só viu as palavras magoadas que puderam tornar o fogo frio e dar descanso às almas condenadas. Aquela triste e leda madrugada. Aí vocês estão vendo uma antítese. Triste e leda madrugada. Leda significa alegre. E essa madrugada é triste e alegre. Por que a madrugada é alegre? Bom, ele mesmo diz, quando a mene marchetada saía, dando ao mundo claridade, marchetada é colorida, policromática. Quando essa madrugada sai, ela é bonita, é alegre, mas por que ela é triste? Porque está assistindo à separação. Ela viu palavras magoadas, assiste à separação do casal, então a madrugada é triste e leda. Ele está personificando a madrugada. A isso nós damos nome de personificação ou prosopopeia. Madrugada triste. Também posso dizer que é uma hipálage, porque quem está triste aí não é madrugada, é ele, é o casal, é ele que está dizendo. Hipálage é quando eu dou uma qualidade a um objeto, a alguma coisa, a um ser, mas não é propriamente aquele que está presente, a um outro que está subentendido. O professor entrou na classe com óculos austero, quer dizer, quem é austero não é o óculos, é ele, professor. Isso nós chamamos de hipálage. Lá na Idade Média, há uma cantiga bonita, cheia de hipálage. Quer dizer, um poeta separando da mulher porque vai para a guerra, ele dá as qualidades aos olhos dele, mas na verdade é ele que está liquidado e arrasado. Aquela triste leda madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade, enquanto houver no mundo saudade, quero que seja sempre celebrada, memorada, comemorada. Era só, a madrugada só, quando a mene marchetada e policromática saía, dando ao mundo claridade, o que ela viu? Ela viu apartar-se de uma outra vontade, viu a separação de um casal que nunca poderia ter visto apartada. A madrugada só viu as lágrimas em fio,
que de um e de outros olhos derivadas, ou seja, lágrimas do casal, dele e dela, se acrescentavam num grande e largo rio. Isso é uma hipérbole, é um exagero, estão ao lado de um rio. Então a natureza é o palco da separação e a madrugada é a testemunha da separação. Ela só viu as palavras magoadas. A madrugada só viu palavras magoadas, palavras que o casal estão proferindo na separação, palavras magoadas que puderam tornar o fogo frio. Que fogo é esse? Que fogo é esse que ficou frio? Que puderam tornar o fogo frio? O fogo da paixão. O fogo da paixão. E aí eu tenho uma antítese também, fogo e frio. E puderam também dar descanso às almas condenadas. Condenadas a quê? Condenadas à dor da separação. Isso é um poema camoniano. É um soneto belíssimo, com 14 versos, com pausa na sexta e na décima, para dar a musicalidade, aquela triste leda madrugada, sexta e décima, cheia todas de mágoa e de piedade. Isso é música, isso é música. E as rimas, madrugada, e celebrada, e piedade, e saudade, isso é musicalidade. Isso não morre mais enquanto houver alguém que fale a língua portuguesa. Então, vamos estudar comigo o português? Vamos estudar? Eu vou tomar a apostila e abrir na minha primeira página da apostila. Vamos estudar um pouquinho. Vamos estudar, então, na primeira página, está escrito análise sintática, termos da oração. Dando análise sintática, eu estou colaborando para o conhecimento da língua portuguesa. E tenho certeza que o conhecimento da língua portuguesa é o segredo para seu desenvolvimento intelectual, para entender o mundo que o cerca. Se você tem alguns filhos que estudam em colégio, aprimore a língua portuguesa, porque todo conhecimento está na língua portuguesa. Então, eu vou começar os estudos. O tribunal me pede análise sintática, então vamos ver a análise sintática. Vamos ver um texto de Aníbal Machado. Primeiro, ó estrangeiro, ó peregrino, ó passante de pouca esperança, não tenho nada para te dar, também sou pobre e essas terras não são minhas, mas aceita um cafezinho? A poeira é muito e só Deus sabe onde vão dar esses caminhos. Um cafezinho, eu sei, não resolve o teu destino, nem faz esquecer tua cicatriz, mas prova. Bota a trouxa no chão, abanca-te nessa pedra e vai preparando o teu cigarro. Um minuto apenas que a água está fervendo e as xícaras já tilitam na bandeja. Vai sair bem coado e quentinho. Não é nada, não é nada, mas tu vais ver, serão mais alguns quilômetros de boa caminhada e talvez uma pausa em teu gemido. Um minutinho, estrangeiro, que teu café já vem cheirando. A esse texto, nós damos o nome de discurso. Discurso, tecnicamente, em análise sintática, é o conjunto de períodos. Período. E o que é período? É um conjunto de orações ou uma oração. Então, você veja, a análise sintática vai cuidar do quê? Da divisão do discurso em período, como você está vendo, a classificação do período, a divisão do período em orações, a classificação das orações, a divisão das orações em termos e a classificação dos termos da oração.
Na página que segue, na página 250, nós denominamos período simples aquele formado de uma só oração, como essas que eu vou tirar do texto. Mas aceita um cafezinho? Mas prova? Vai sair bem coado e quentinho? E talvez seja uma pausa em teu gemido? Uma oração só constitui um período simples. Agora, o período é chamado composto quando houver duas orações ou mais. Como esta, olha, a poeira é muito e só Deus sabe aonde vão dar esses caminhos. Ou a de baixo, olha, um cafezinho, eu sei, primeira oração. Não resolve o teu destino, segunda oração. Nem te faz esquecer, nem faz esquecer tua cicatriz, terceira oração. Então, discurso, período simples e composto, e depois termos das orações. Cada palavra na oração tem a sua função. Quem sabe isso escreve melhor, quem sabe isso sabe ler melhor, quem interpreta leis interpreta melhor com conhecimento profundo de língua portuguesa, que a lei é proposta em língua portuguesa. Temos a oração, na página 250. A árvore floresce. Eu sempre divido os termos da oração em duas partes. O termo de quem se faz uma declaração e o termo que faz a declaração. O termo que se faz a declaração, a quem se faz a declaração, é o sujeito. E o termo que faz a declaração é o predicado. Toda oração se divide em duas partes, sujeito e predicado. Como na matemática, A é igual a B. Primeiro termo, A. Segundo termo, igual a B. Então, ouça, o Congresso legisla. Termo que faz a declaração. Um minuto. Temos, primeiro, que recebe a declaração. Congresso. Segundo, termo que declara. Legisla. Continuando, virando a página, estou na página seguinte. Observa. O Congresso elabora leis. Temos que recebe uma declaração. O Congresso é o sujeito. Qual é a declaração que eu faço? Elabora leis. Observa que esse leis é um integrante, já é um termo integrante. Ele está integrando, como vamos estudar com calma, o verbo elaborar. Olha o de baixo. O Congresso elabora leis agrárias. Quem está recebendo uma declaração? O Congresso. Qual é a declaração que ele recebe? Elabora leis agrárias. Eu tenho o sujeito da ação, o Congresso, elabora leis, leis agrárias é o predicado, leis é o objeto direto de elabora, e agrária é um adjunto adnominal, restringindo a extensão de lei. A lei poderia ser pública, lei privada, lei agrária, lei educacional, está restringindo a extensão de lei. Muito bem. Nessa página, embaixo, vamos verificar num gráfico. Os aplicados alunos do interior paulista estudam com entusiasmo química orgânica. Quem que recebe a declaração? Recebe a declaração os aplicados alunos do interior paulista. Eles recebem uma declaração. Qual é a declaração que eles recebem, que é o predicado? Estudam com entusiasmo química orgânica. Vamos colocar isso em gráfico? Vamos. Qual é a palavra mais importante dos aplicados alunos do interior paulista? Alunos. E do predicado? O que eu falei de aluno? Estudam. E
E, finalmente, uma parte que integra química. Então, olha o esqueleto da oração no gráfico. Alunos estudam química. Sujeito, alunos. Predicado total, estudam química. E núcleo do predicado, estudam. E química integra. Ele integra, completa o verbo estudar. Então, olha o gráfico. Os restringe alunos. Aplicados, restringe alunos. Do interior, restringe alunos. Paulista, restringe interior. Tudo isso são termos acessórios ao pensamento. Estudam é o verbo. O verbo é a parte mais importante. Estudam. Mas eu disse com entusiasmo. Então, com entusiasmo é um adjunto adverbial ao verbo, uma circunstância verbal. E, finalmente, química, que integra, mas eu restringi química, que é orgânica. E esse gráfico mostra para mim perfeitamente a estrutura de um pensamento. Eu disse que verbo é tudo. Quando no São João, no capítulo 1 de seu evangelho, nos diz: no princípio era o verbo, foi a maior bomba que ele pôde estourar em todos os filósofos. No princípio era o verbo. E aí, cada interpretação aqui e acolá, foi uma bomba, foi bombástica a interpretação de São João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo do grego estava escrito e logos, e logos é pensamento. Então, São Jerônimo, que traduziu do grego para o latim, não colocou logos, colocou verbo. E, aliás, depois alguns bíblias, alguns textos, colocam palavra. No princípio era palavra. Mas, enfim, eu não quero fazer muita filosofia. Quando São João disse no princípio era o verbo, é que tudo que foi feito nesse mundo foi feito com o verbo, com a palavra. Esse verbo é palavra. Até Deus mesmo, para construir o mundo, disse: faça-se o sol, e o sol se fez. Foi obrigado a falar. Só o pensamento não bastou. É isso que São João fala. É a diferença daquele homem lá, aquele gorila lá nos troncos de um mato, de uma selva, e o homem num hotel. A palavra é que constrói o universo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, porque com palavra que se construiu o universo e a humanidade. Vira a página. Vamos pegar um outro exemplo. Página 252. Uma linda boneca de cetim azul encanta no Natal as crianças do bairro. 252. Uma linda boneca de cetim azul encanta no Natal as crianças do bairro. Acompanhe o meu raciocínio. Eu quero a estrutura desta oração. O que é importante nessa oração é boneca encanta crianças. Essa é a estrutura. Olha o gráfico. Boneca, o sujeito, o predicado total encanta crianças, núcleo do predicado encanta, e esse criança completou encanta. É um tema integrante da oração. Agora, a boneca é uma boneca, é linda a boneca, é de cetim a boneca, e o cetim é azul. Tudo isso é acessório da boneca. E o cetim, o azul, até um acessório do cetim, encanta no Natal. No Natal. Esse no Natal
é uma circunstância do verbo encantar. E crianças, objeto direto do verbo encantar, com uma restrição, as e do bairro. Se eu estou aprendendo a fazer isso, eu estou entendendo a estrutura da oração. O que eu quero mostrar para os senhores por enquanto? Uma oração tem um termo essencial, sujeito e predicado. Depois tem termos integrantes, que integram, que é o objeto direto, indireto, que vamos aprender. Depois temos acessórios, que meramente diminui a extensão do termo. É uma linda boneca de cetim, o cetim azul, são termos acessórios da oração. Mas o esqueleto dessa oração é boneca, encanta, crianças. Vamos ver. Mais uma. Os jovens ouvem com com visível indiferença, os conselhos dos mais velhos. Vamos ver? Primeiro, a quem que se refere ouvem com invisível indiferença os conselhos? A quem se refere? Os jovens? São jovens. E esse jovem eu diminuí através do artigo os, que é um acessório. Jovens, verbo, ouvem. Ouvem. Esse ouve com uma restrição, com indiferença visível, com visível indiferença. Ouve o quê? Os conselhos dos mais velhos. Conselhos. Os dos mais velhos restringe a palavra conselho. Então, o esqueleto dessa oração, desse período, jovens ouvem conselhos. Observa que o professor, quando fez isso, ele se enganou. Então, vamos corrigir o professor? Ouvem. Ouve com indiferença. Indiferença é que restringe, ouve. E com visível é que restringe indiferença. Percebeu? Ouvem com indiferença. Com indiferença restringe, ouve. E visível restringe indiferença. O professor se enganou. Então, nós corrigimos. Mais uma. Os bons cidadãos sempre obedecem ao juiz de direito. Sujeito total. Os bons cidadãos. Qual é a essência? Cidadão. Os e bons restringem cidadãos. Olha o gráfico. Obedecem. É o predicado. Importante. Esse é o predicado, tem uma circunstância. Sempre. Esse sempre está restringindo a extensão de obedeçam. Obedeçam quem? Ao juiz. É um complemento, é um objeto indireto. Mas esse juiz tem uma restrição aí de direito. Então, o esqueleto da frase cidadãos obedecem ao juiz. Termos integrante. Termos essenciais. Cidadãos obedecem. Integrante ao juiz e o resto acessório. Vamos virar a página. Eu estou mais uma ainda. Mais uma estrutura. O barco aventureiro era arrastado pela corrente do rio. Muito bem. O que era arrastado pela corrente do rio? Sujeito? O barco. Esse barco tem acessório? Tem. O e aventureiro. Restringe o barco. Era arrastado é o verbo. Era arrastado, tem um complemento esse verbo, algo que complementa esse verbo, esse integrante? Sim, pela correnteza. E essa correnteza tem uma restrição? Sim, sem dúvida, do rio. Então, barco era arrastado pela correnteza, o resto
é acessório. Vocês estão vendo aí nessa página uma chave. Temos a oração, é o que nós vamos estudar. Temos a oração. Essenciais: sujeito e predicado, viu que eu dividi sempre em duas partes, sujeito e predicado. Integrantes, nós vamos estudar agora. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva, e os termos acessórios, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e o vocativo, que é um termo à parte. É essa a nossa aula. Isso que nós vamos ver agora. Mas antes de ver, vamos ver uma poesia. Vamos ver uma poesia. Na penúltima página, alma minha gentil que te partiste. Na penúltima página, lá no final. Então é uma poesia. Alma minha gentil que te partiste. Antes disso, esse poema é dedicado a Dinamene. Dinamene é uma japonesinha que viajou com ele num barco de Macau até uma parte da Índia, na confluência do rio Mekong com o Oceano Índico. E nesse local o barco afundou. O barco afundou e não conseguiu salvar a namorada, a Dinamene, embora tenha salvado os Lusíadas, o original de Os Lusíadas. Então, alma minha gentil que te partiste, tão cedo dessa vida descontente, repousa no céu eternamente e vive ou cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória dessa vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo ele cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. O original, ao invés do lá embaixo pede a Deus, não, é roga a Deus. Memória desse mundo, não, memória desta vida se consente. Alma minha gentil, repousa tu lá no céu eternamente. Repousa lá, ao invés de se tu, é lá, viu? Repousa lá no céu eternamente. Para ser oposição ao cá. E vive o cá na terra sempre triste. Uma pergunta. A que palavra do texto se refere-se descontente? Aí no texto é alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida, não deste corpo, viu? Desta vida descontente. O que é descontente aí no texto? Descontente é a alma minha gentil que partiu tão cedo dessa vida e ficou descontente. Repousa no céu eternamente e vive cá na terra sempre triste. Quem que é triste? A que palavra do texto se refere triste? Será que é a terra? E vive cá na terra sempre triste? Não. A ele mesmo. E viva eu cá na terra e eu vou ficar sempre triste. Se lá no assento etéreo, no céu, onde subiste, permite-se que se lembre alguma coisa da terra, então não te esqueças daquele amor ardente. Não esqueça de mim, que já nos olhos meus tão puro viste. Tu viste o quê? Tu viste esse amor nos meus olhos puro. Se vires que pode merecer-te alguma coisa, dor,
que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leva a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Bonito texto, bonito texto. Vamos voltar na minha apostila. Vamos voltar na minha apostila. A minha apostila, eu prometi que eu vou dar agora os termos da oração. Veja aquela chave geral, a chave geral na página 253, chave geral, 253. Tudo isso que eu falei agora, eu vou ver com detalhe, muito detalhe. Olha, isso não é decoreba. Quem entende isso, entende o texto. Quem não entende isso, não entende o texto. Quando o texto é simples, tudo bem. João comprou banana, tudo bem. Mas não é assim que está escrito na lei. Não é assim que está escrito no texto do promotor público. Não é assim que está escrito na sentença judicial. Não é assim que está escrita nos grandes clássicos. É diferente. Há uma linguagem toda própria, especial e importante. Nobre e importante. É preciso saber. É preciso dominar a língua. E a língua domina através dos termos da oração, da estrutura oracional. Primeiramente, eu estou estudando os termos. Chegaremos ao período, chegaremos ao discurso. Olha a chave geral. Termos da oração, essencial. Essenciais. O que é essencial num automóvel? Essencial no automóvel é tudo aquilo que existe no automóvel que cumpre a sua finalidade. A finalidade do automóvel é andar? Muito bem, então o motor é essencial, o sistema de câmbio é essencial, o breque é essencial, a direção é essencial. Agora, há elementos no automóvel que não é bem isso, mas é muito importante, que integram o estofamento, os espelhos laterais, e há outras coisas que são acessórias no automóvel. A cor do automóvel, a pintura do estofado, se é de couro ou não é de couro, o tapete no solo, no chão, acessório. Então, numa oração, o que é essencial? Sujeito e predicado. Ou seja, alguém recebe uma declaração. Esse alguém ou coisa que recebe uma declaração, eu chamo de sujeito. E depois existe a declaração que eu faço a este sujeito, que é o predicado dele. O que é predicado? Aquela menina tem bons predicados. Pois é o predicado. O sol brilha no horizonte. O que eu falei do sol? Que brilha no horizonte, é o predicado do sol. A lua ficou deslumbrante. O que eu disse da lua? Que ela ficou deslumbrante. É o predicado da lua. É simples a língua. É simples. Então eu tenho o sujeito e a predicação dele. Sujeito e predicado. A é igual a B em matemática. A é igual a B. Sujeito A igual a B é o predicado de A. Simples. A equação pode ser enorme. A mais B mais C mais raiz quadrada de D é igual a D elevado à 10ª potência. Tudo bem? Pode ser o que for, mas alguma coisa declara alguma coisa de alguém. É essa a ideia. Sujeito da ação. Olha a definição que eu dei aí. É o termo da qual se declara alguma coisa. O sol brilha no horizonte. O que eu declarei? Brilha no horizonte. De quem que eu declarei? Do sol. Ele é o sujeito. Eles estudam prazerosamente. Eles estudam prazerosamente. Então, estudam prazerosamente se refere a quem? A eles. Depois eu faço uma longa exposição de todas as palavras que podem ser sujeito. Você pode ler com calma, pode ser com calma, e vamos partir então agora na classificação do sujeito, que eu estou no final da página 254.
Primeiro conceito, diferenciar o sujeito total e o núcleo do sujeito. Importante, é importante. Sujeito total e o núcleo do sujeito. Vamos pegar uma frase. Um célebre, no finalzinho da apostila, lá embaixo, da página 254, um célebre poeta polaco descreveu a floresta encantada de seu país. Tudo bem. Lógico que você aprendeu comigo que eu posso rachar esse pensamento em duas partes. Um célebre poeta polaco, o que é que eu falei dele? O que eu falei do poeta polaco? Que descreve uma floresta encantada de seu país. A igual a B. Então, qual é o sujeito da oração? Um célebre poeta polaco. Mas qual é o núcleo? Entre um célebre poeta e polaco, qual é o núcleo? É evidente que é poeta. O que está fazendo um célebre polaco? Restringindo a extensão da palavra poeta, diminuindo a sua extensão e aumentando a sua compreensão. Toda vez que eu diminuo a extensão, eu aumento a compreensão. A palavra de maior extensão é ser. Mas se eu digo homem, eu diminuo a extensão. Se eu digo professor, eu diminuo a extensão. Se eu digo Einstein, eu diminuo a extensão para a unidade. O que está fazendo esse um célebre e polaco? Diminuindo a extensão da palavra poeta. E tudo isso eu chamo de acessório. Mas, por enquanto, eu quero falar que o núcleo é poeta. Isso é muito importante, até para a interpretação de leis, é importante. É importantíssimo. O que é que o legislador quis dizer? O que ele quis dizer? Eu fiz a revisão do Código Civil brasileiro agora. Trabalhei 6 meses e meio, das 8 da manhã às 5 da tarde, todo dia. Lógico que eu sou limitado, porque o Rui Barbosa fez isso em 3 dias, em 1916. 3 dias. Eu demorei 6 meses e meio trabalhando todo dia à noite também, e domingo e sábado. Para quê? Para adequar a lei naquilo que a comissão quer, o que ela pretende, e escrever de acordo com a pretensão. Mas é preciso que esteja escrito aquilo e só aquilo. Aquilo e só aquilo. Porque sou do dupla interpretação, aumenta o litígio, aumenta o processo no fórum, porque cada um está dando a sua interpretação. A interpretação é única. E eu garanto para vocês que o novo Código Civil apresentado ao Congresso Nacional tem a lei cuidadosamente escrita. Lá está escrito só uma coisa. Só uma. Então, vamos continuar. Sujeito. Vamos ver a classificação. O núcleo, você percebeu a diferença do núcleo e o total e núcleo. Vira a página, na página 255. Vamos continuar com esse sujeito. Ele pode ser claro, oculto, simples, composto ou indeterminado. Vamos continuar. O que é um sujeito claro? É aquele que está escrito. Por exemplo, a lua reflete a luz. O que eu falei da lua? Que reflete a luz. A lua, então a lua está escrito. Então o sujeito à lua é um sujeito claro. O que é um sujeito oculto? É aquele que vem subentendido. Por exemplo, os soldados vieram e trouxeram a paz. Quem trouxeram a paz? Quem? Soldado. Mas está oculto na segunda oração. A primeira oração, os soldados vieram. E na segunda, eu deixei oculto. Então, fala o sujeito oculto, eles, os soldados. Sujeito simples. O que é um sujeito simples? É aquele que só tem um núcleo. Um núcleo. A lua fascina os jovens. E o que é um sujeito composto? Tem 2 ou mais núcleos. A lua e as estrelas fascinam os jovens. E um sujeito composto? 2 núcleos, como eu estou dizendo, a lua e as estrelas. O sujeito indeterminado é importante estudar.
às vezes, o sujeito tem uma indeterminação. Eu não quero fixar quem é. Por exemplo, o Javan atende o telefone e diz para a colega, colega, chamam-te ao telefone. Ele não sabe quem é. Ninguém deu nome a ele. Ele fala, chamam-te ao telefone. Ele colocou o verbo no plural, não porque são vários, 2, 3, 4, 5. Ele sabe que é um só, mas como ele não sabe quem é, ele coloca o verbo no plural. Isso eu falo sujeito indeterminado. Dizem que Cristo nasceu em Belém. Dizem que Cristo nasceu em Belém. É vago, muito vago. Olha o exemplo que eu digo aí. Falam de você. Falam de você. O sujeito também é indeterminado quando eu coloco uma partícula C num verbo transitivo, intransitivo ou transitivo indireto. Eu tenho que explicar isso com calma, porque aí mora um perigo. Bom, um verbo intransitivo, aquele que não precisa de complemento. Vive-se bem, ia-se pelo campo, voa-se pelo espaço. Qual é o sujeito da oração? Eu digo, no Chile vive-se bem. Qual é o sujeito da oração? Não está escrito. É uma indeterminação. Essa partícula C chama-se partícula de indeterminação do sujeito. Está indeterminando o sujeito. Olha, ia-se pelo campo, quando ouviu, ia-se. Quem ia-se? É uma indeterminação. E também com o verbo transitivo indireto. Assiste-se aos jogos, precisa-se de jovens, depende-se dos pais, aspira-se a diplomas. Então, imagine uma placa. Precisa-se de professores. Uma placa numa escola. Sujeito indeterminado. Não está escrito. Posso supor, mas não está escrito. Dos professores, objeto indireto, e a partícula C, índice da indeterminação do sujeito. O perigo mora, e aí o erro é muito grande em português, quando o verbo é transitivo direto com a partícula C, ele tem sujeito. Olha aqui, olha, na página seguinte, 256. Página seguinte, 256. Cobrem-se botões, ou seja, botões são cobertos. A oração está na voz passiva. Eu tenho duas maneiras de fazer a voz passiva, duas maneiras. Ou os botões são cobertos, ou cobrem-se os botões, com essa partícula C. Aí o sujeito da oração é botões, e o verbo tem que concordar com botões, cobrem. Eu não posso falar cobre-se botões. Esse é um erro normal, corriqueiro, muito corriqueiro. Vamos corrigir já, vamos aprender agora. Consentem-se palestras. Palestras são consentidas. Amam-se os esportes são amados. Ensinam-se os jovens são ensinados. Esperam-se os heróis são esperados. No Chile, não se fabricam automóveis. No Chile, automóveis não são fabricados. Então, eu faço a partícula C ou com o verbo ser. O Sol ilumina a Terra é iluminada pelo Sol, voz passiva. Ou ilumina essa Terra e o agente não aparece. Quem ilumina não aparece. Ilumina essa Terra. Esse erro é muito comum. Qual é esse erro muito comum? Colocar uma tabuleta, aluga-se casas. Está errado. Em português. Ah, mas pode escrever assim? Bom, escreve como você quiser. Eu não sou intransigente. Todo mundo vai entender o que você falou. Mas há uma língua clássica, há uma língua que não pode, em determinados documentos, falhar. Né? Na comunicação ordinária, tudo bem, mas eu obedeço. Vê se você difere o verbo transitivo do intransitivo. Olha, o verbo viver é intransitivo. Não é vivo o quê? Ele não pede complemento. O viver, na página anterior.
O verbo ir é intransitivo, ia-se. O verbo voar é intransitivo, voa-se. Não é voa o quê? A de baixo agora. Assiste-se aos. É transitivo indireto, tem a preposição. Precisa-se de. Depende-se do. E aspira-se ao. Cresce em deuses. Ali se cria em deuses. Se acreditava em deuses. E não se criam em deuses. Só o verbo transitivo direto, com a partícula ser apassivada, que permite essa construção, e o sujeito da oração está presente, é um sujeito passivo. Olha, como nós aprendemos em física, quando é que um raio batendo num plano volta para você? Quando ele bate perpendicularmente. Então, se o verbo é transitivo direto, o Sol ilumina a Terra, eu posso falar que a Terra é iluminada pelo Sol. Agora, eu telefonei para o meu amigo, eu telefonei ao meu amigo, ao amigo foi telefonado. Essa passiva não dá, não funciona, porque ela é oblíqua, não volta para quem praticou. Está me entendendo? Então, cuidado para os verbos, então, transitivos diretos, apassivados. Eles têm sujeito. Vamos pegar um verbo, vamos verbos construir. Então, eu quero dizer que na Bolívia não se constrói veículo. Se veículo tiver no plural, na Bolívia não se constroem veículos, porque na Bolívia veículos não são construídos. Sujeito da oração, veículos, na voz passiva, partícula C, partícula apassivadora. Aprendendo isso agora é muito importante, a regência verbal. Cuidado que alguns verbos têm dupla regência, que eu vou fazer. A língua é rica. E esse fenômeno da língua portuguesa chama-se idiomatismo. Nós que construímos isso, é o povo que construiu. A língua é muito rica. O verbo assistir, por exemplo, que eu coloquei aqui, se eu estou no sentido de ver alguma coisa, ele é transitivo e indireto. Eu assisto ao filme. Eu assisto ao jogo de futebol. Eu assisto com caso, luta de boxe. Mas ele é transitivo direto, sem a preposição, no sentido de auxiliar. O sacerdote assiste os fiéis. O Banco do Brasil assiste os filmes nacionais. Aquela casa de caridade assiste 2.000 pessoas. Então, atenção. Assiste-se aos filmes e, no Brasil, assistem-se os desabrigados. Deu? Deu. O sujeito pode ser oracional. Eu estou na página 256. Consta que todos foram aprovados. Presta atenção, são duas orações. Consta, o que é que consta? Que todos foram aprovados. O sujeito dessa oração consta qual é? A oração inteira, que segue. Por isso nós chamamos que é uma oração subjetiva. A oração inteira é o sujeito de consta. É certo que podes ausentar-te. O que é certo? O que está na frente. Uma oração inteira é o sujeito da oração. O sujeito pode ser pleonástico, repetido. Tu, só tu, me queres. Dois sujeitos, tu e tu. Isto, ou fascina, dois sujeitos. Pleonástico. O que é pleonasmo? É uma redundância. É uma redundância. Há o pleonasmo vicioso, que deve ser evitado, mas também se não evitar não tem importância nenhuma.
entrar para dentro, sair para fora, né? São pleonasmos que pode ser evitado. Mas, às vezes, né? Eu fui numa formatura em que lá um dos alunos falou, homenageando, disse autoridades da igreja e autoridades eclesiásticas. Quer dizer, foi a mesma coisa. Mas não tem importância, ele quis a redundância para ser. Mas o padre Vieira disse, é a autoridade eclesiástica. Sim, a autoridade da igreja que se deve preservar. Bom, aí já é de propósito, nós temos um pleonasmo figura. O padre Vieira é especialista nisso. Era verdade apalpada com as mãos, pisada com os pés e vista por esses olhos que a terra há de comer. Apalpado com a mão, pisada com o pé, vista com os olhos. Pleonasmo. Muito bem. Sujeito posposto. O que é um sujeito posposto? Ou antes, anteposto. Anteposto colocado antes do verbo. A pátria precisa de você. Sujeito à pátria está antes do verbo. E o que é posposto? Colocado depois. Os filhos ama a mãe. Você entendeu a oração? Entendeu. Porque o verbo está no singular, ama. Se o verbo está no singular, quem é o sujeito da oração? A mãe. Eu sabendo escrever, aliás, os clássicos fazem muito isso. Os homens criou Deus, sua imagem e semelhança. Eu sei que quem criou é Deus. Os homens criou Deus. Eu sei que é Deus que criou os homens. Por que eu sei? Porque o verbo está no singular e concorda com o sujeito. E se tiver no singular os dois, o homem criou Deus. Bom, aí eu tenho que fazer um esforço. Eu tenho que fazer um pleonasmo, quer ver? O homem criou o Deus, sua imagem e semelhança. Eu repito o homem. Entendeu? Eu repito o homem, fica tudo claro. Os covardes não suportam mais a classe dominadora. Quem que não suporta quem? Então, os covardes não os suportam mais a classe. Bom, se eu repetir com um objeto direto pleonástico, eu esclareço. Está complicado, é? Não está complicado. Bom, sujeito inexistente. Também é uma outra particularidade da nossa língua. Nenhuma língua tem isso. O inglês não tem, o francês não tem. Pergunta horas para o inglês, para o francês, fala, ele é 5 horas da tarde. E coloca o sujeito. Eles não conhecem o sujeito inexistente. Agora, também sou forçado a reconhecer que sujeito inexistente é um absurdo. Porque se eu estou dizendo alguma coisa, se refere a algo. Chove lá fora. Se eu digo isso, eu estou me referindo a alguma coisa que faz chover ou que chove. Mas, como é complexo, a língua resolveu, por critério, dizer que nesses casos que eu vou falar agora, não existe sujeito. Sujeito inexistente. Só a nossa língua tem isso. Vamos ver. Com verbos que exprimem fenômenos meteorológicos. Chove, amanhece, anoitece, troveja. Veja o absurdo. Se eu falo troveja, é lógico que se refere a alguma coisa. Troveja. Com o verbo exprimindo tempo ou fenômeno meteorológico. Era uma vez, são 3 horas, é tarde. Com o verbo haver no sentido de existir. Há festas, houve exames. Olha, esse verbo haver no sentido de existir no Brasil que dá maior problema. O verbo haver no sentido de existir não tem sujeito, ele é impessoal. Leis sempre houve e nunca poderá deixar de existir. Desculpa, nunca poderá deixar de haver. Estou no verbo haver. Eu não posso dizer leis sempre houveram. Porque o verbo haver é impessoal no sentido de existir. Ele não tem sujeito. Então, cuidado.
O verbo existir é normal. Vou repetir outra vez o que eu disse. Leis sempre houve e não poderá jamais deixar de haver. Agora, leis sempre houveram, não. Leis sempre existiram e nunca poderão deixar de existir. Entendeu? Então, o verbo haver é impessoal no sentido de existir. Eu digo no sentido de existir porque ele pode ter um outro sentido. Por exemplo, os alunos houveram que o professor fosse de Santos. Pensaram. Hoje meus filhos haverão comigo. Hoje meus filhos haverão comigo. Prestarão contas. É outro sentido. Mas existir, houveram muitas discussões? Não. É inexistente. Com o verbo haver, com o verbo fazer, exprimindo tempo ou fenômeno meteorológico. Faz 3 anos que não te vejo. E nunca fazem. Exprimindo tempo ou fenômeno meteorológico. Deve fazer 8 meses que ele veio, etc, etc. Deve fazer 8 meses. E não devem fazer. Com o verbo estar, exprimindo o fenômeno meteorológico. Está quente, está frio. Com o verbo passar, exprimindo o tempo. Passava da meia-noite e passou das 3 horas. Nós podemos fazer uma pausa para tomar uma água. Voltamos. Só curiosidade. Mostrar a importância da língua. Eu trouxe um caso para vocês. A importância da língua. Na Grécia Antiga, havia um filósofo chamado Protágoras. Ele dava aula particular de direito. E, dando a aula para o aluno Eulato, ele assinou um contrato com o Eulato, que o Eulato pagaria as aulas de direito depois que se formasse e ganhasse a primeira ação na justiça. Então, Protágoras é o professor que deu aula de direito para Eulato, assinar um contrato dizendo que depois de se formar, ele ganhasse a primeira causa, quando ganhasse, pagaria o professor Protágoras. Mas o Eulato não pagou. Então, a justiça. Protágoras foi a justiça. Eu vou ler a petição do Protágoras. Eu vou ler a petição do Protágoras. Se Eulato perde esse caso, então terá que pagar-me, por sentença do tribunal. Se ele ganha o caso, terá igualmente que pagar-me pelos termos do nosso contrato. Ele falou que pagaria depois que vencesse a primeira causa. Ele deve perder ou ganhar esse caso. Portanto, Eulato deve, de qualquer modo, pagar-me. Está claro, né? Que Protágoras falou. Já que o Eulato falou que pagaria depois de ganhar a primeira causa, está claro. Vou repetir. Se Eulato perde esse caso, então terá que pagar-me por sentença do tribunal. Se ele ganha o caso, terá igualmente que pagar-me pelos termos do nosso contrato, porque ele assinou. Então ele deve perder ou ganhar esse caso, portanto, o Eulato deve, de qualquer modo, pagar-me. Vamos ver a resposta do Eulato. Se ganho esse caso, não terei que pagar a Protágoras por decisão do tribunal. Se perco, tampouco terei que pagar a Protágoras pelos termos do contrato, pois nesse caso terei ganho ainda, não terei ganho ainda o meu primeiro caso. Devo perder ou ganhar esse caso, portanto, não tenho, em qualquer hipótese, que pagar a Protágoras. Isso é só língua portuguesa. Há sofismas nesse texto. Só a língua portuguesa é que pode escrever de tal maneira que eu possa levar alguém a um sentido paradoxal. Mas vamos continuar a nossa aula. Predicado. Eu estou lendo a página 257. Predicado.
Predicado é o termo da oração que exprime a coisa declarada sobre o sujeito. Já vimos isso. Retirando-se o sujeito total da oração, o restante constitui o predicado. E esse predicado ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. O que é um predicado verbal? É aquele que tem como núcleo o verbo. Desde que apareça um verbo intransitivo ou transitivo, nele repousa o núcleo do predicado. Observe as orações. A estrela brilha no céu negro. A estrela é o sujeito. O resto é o predicado. Brilha no céu negro. A lua fascina os românticos. O sujeito é a lua. O que sobra é o predicado. A terra gira no espaço. O sujeito à terra, gira no espaço, é o predicado verbal. O povo obedece à lei. O povo, sujeito, obedece à lei, é o predicado verbal. Então, o que é predicado verbal? É quando o núcleo da declaração que eu faço ao sujeito é o verbo. Se é o verbo o núcleo, ele é verbal. Predicado nominal, embaixo um pouquinho, mais para baixo, no rodapé, quase no rodapé. Predicado nominal. O que é o predicado nominal? É aquele que tem como núcleo um nome. Não é mais o verbo, é uma palavra, é um substantivo, é um adjetivo. Aparece o predicado nominal com os verbos de ligação, ser, estar, ficar, parecer, permanecer e tornar-se. Vejam vocês, a estrela é brilhante. Observa. Qual é o sujeito? A estrela. O que eu disse da estrela? É brilhante. Mas, como referência à estrela, como predicado dela, o que é mais importante, o verbo é ou o adjetivo brilhante? É o adjetivo. Então, esse é brilhante é um predicado nominal, que a palavra mais importante não é o verbo, é a palavra que lhe completa o sentido. Isso só aparece com os verbos de ligação. Os verbos de ligação equivalem ao traço de igualdade da matemática, A igual a B. Ou seja, é meramente uma ligação de termos. Ou seja, a estrela, traço de igualdade, brilhante. Essa é a ideia. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer e tornar-se. A lua permanece oculta. Qual é o sujeito? A lua. Qual é o predicado total? Permanece oculta. Mas qual é a palavra mais importante como referência à lua? É oculta. Então, o predicado é nominal. E assim o povo parece alegre. Então, o predicado é verbal. O predicado é verbal quando o núcleo for um verbo qualquer. 98% dos casos. O predicado é nominal quando aparece o verbo de ligação. E esse verbo de ligação, lógico que não é a principal qualidade do sujeito. Se eu digo a escola é majestosa, é evidente que não é o verbo ser, que é a qualidade da escola. É majestosa que é o predicado do sujeito. Simples, muito simples. O que não é simples é o que eu vou explicar agora. Predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal é um raciocínio duplo. É um raciocínio duplo, uma frase que vem subentendida. Eu vou tentar dar os exemplos que eu formulei aqui na apostila minha, e depois nós vamos ver. Observa, achei a criança doente. Presta atenção, achei a criança doente. O verbo não é de ligação. Sujeito, eu. Predicado total. Achei a criança doente. Núcleo do predicado. Achei, que é o verbo, e mais uma palavra, doente. Esse doente que está aí é como se fosse assim, eu achei a criança e ela estava doente.
O verbo de ligação está subentendido. Essa construção é nossa, da língua portuguesa, e ela é muito bonita. Ela é muito bonita. E difícil, um pouquinho difícil. Ela é bonita e difícil. Então, observa. Outro exemplo que eu dei aí. Os orientais deixaram a bandeira branca vermelha. O sentido dessa frase qual é? Os orientais deixaram a bandeira branca e ela se tornou vermelha. Então, o predicado é verbal e nominal ao mesmo tempo. O mestre saiu preocupado. Ou seja, duplo sentido. O mestre saiu e estava preocupado. Isabel sentou-se no sofá vermelha. Esse exemplo eu dou de propósito para, de fato, despertar curiosidade. Isabel sentou-se no sofá vermelha. Isabel sentou-se no sofá e ficou vermelha. Vê que esse vermelho é uma qualidade de Isabel que não é anterior a ela sentar no sofá. Observe que aparece depois. Isabel sentou-se no sofá e ficou vermelha. Para provar para vocês que é um duplo sentido, vamos supor que é o Pedro que sentou no sofá. Pedro sentou-se no sofá vermelho. Bom, aí, construção dessa maneira, eu percebo que vermelho é o sofá, o predicado é meramente verbal. Mas, se eu quero falar que é o Pedro que está vermelho, Pedro sentou-se vermelho no sofá. Então, predicado verbo nominal. Duas palavras se referem ao sujeito. O verbo, sentar, e um adjetivo. O predicado é verbo nominal. Virando a página, na página 258, há mais exemplos. Vamos ver. Vamos exagerar nisso. O predicado verbo nominal é confuso na língua, porque é difícil perceber de pronto. Vamos lá ver. Achei a criança e ela estava doente. Parecia doente, que se refere à frase anterior. Achei a criança doente. Os orientais deixaram a bandeira branca vermelha, ou seja, deixaram ficar vermelha. Vamos tomar um exemplo nosso de tribunal. Observe essa frase, aqui não está escrito na apostila, mas observa. O juiz julgou o réu culpado. O juiz julgou o réu culpado. Observa que esse culpado só passa a ser depois do julgamento. A frase é dupla. O réu não era culpado. Então, a ideia da frase é: o juiz julgou o réu e, após o julgamento, ele ficou culpado. Predicado verbo nominal. Para exagerar o exemplo, o juiz julgou o réu culpado inocente. Agora, o inocente que é o predicativo do réu culpado. Culpado ele já era, inocente ele se tornou com o julgamento. E o predicado é verbo nominal. Verbal e nominal. Esse predicativo nós chamamos que é o núcleo do predicado nominal. Então, a flor é bela, bela é predicativo do sujeito. O juiz julgou o réu culpado, culpado é predicativo do objeto direto. Olha embaixo, no rodapé. Encontrei o aluno contente, no rodapé. Encontrei o aluno e ele estava contente. Predicado verbo nominal. Vi o herói magoado. Vi o herói, ele estava magoado. Predicado verbo nominal. E então, contente, predicativo do aluno, e magoado, predicativo do herói. Virando a página 259. Observa a frase: julgou o aluno estudioso.
julgou o aluno estudioso. Alguém julgou o aluno estudioso. Julgou o aluno como se fosse estudioso. Ele julgou o aluno estudioso. Se estudioso é uma qualidade anterior, o aluno era estudioso, não é esse o caso. Ele julgou o aluno como se fosse estudioso. Vi-o constrangido. Eu vi o, e esse o estava constrangido. Predicativo do objeto direto. Nesta aula, a teoria, a minha proposta foi dar o sujeito e o predicado. Na próxima aula, que vai ser no dia 3 de abril, no mesmo horário nosso, eu vou continuar com os termos integrantes e acessórios da oração. Por enquanto, nas últimas páginas tem algumas poesias. Vamos ver algumas poesias? Vamos ver umas poesias? Vamos analisar uma poesia. Vamos ver alguma poesia. Depois a gente vê algumas perguntas. Eu vou ver a poesia 7 anos e pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, Serrana Bela. Vocês conhecem a história de Raquel e Jacó. Jacó chegou ao pai de Raquel e Lia e queria se casar com Raquel. Labão era pai de Raquel e Lia, na Bíblia. Estou contando um caso bíblico. Raquel era irmã de Lia. Lia mais feiazinha, um pouquinho mais velha. Era Raquel mais bonita, mais mocinha. No costume judaico, primeiro casa, primeiro a mais velha, depois a mais nova. O problema é que ele quis casar com Raquel, Jacó, e propôs ao pai, então. E o pai falou: você me serve 7 anos como escravo, sem pagar nada, você pode levar minha filha. E assim foi feito. Ele serviu 7 anos e, chegando no final, ele exigiu, então, a posse de Raquel. E, de fato, a Bíblia até diz que na cama, no leito, Jacó coloca a Lia. E ele, sem luz elétrica, etc., percebeu de manhã que coabitou com a Lia e não com Raquel. E diz a ele: não foi por Raquel que te servi? Ah, então você serve mais 7 anos e leva as duas. Bom, agora e daqui a 7 anos, a Raquel. Veja como Camões conta essa história bonita em 14 linhas. Ele não precisa das 38 linhas da Bíblia. Meramente 14 linhas. 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, Serrana Bela. Mas não servia o pai, servia ela, que a ela só por prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia passava-se contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe deu a Lia. Vendo o triste pastor, que com enganos assim lhe era negada a sua pastora, como se a não tivesse merecido, começa a servir outros 7 anos, dizendo: e mais servia, se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Bonito? A exaltação do amor, tremendo. Não é a história de Raquel e Jacó, é a história do amor. Camões não escreveu isso para contar a história bíblica. Ele escreveu isso para mostrar a grandiosidade do amor. Quem não gostaria de ser amada como Raquel? Quem não gostaria de amar como Jacó? É o amor. E mais servia se não fora para tão longo amor, tão curta vida.
Isso chama chave de ouro, quando termina num impacto, termina numa chave de ouro, ou seja, numa frase que sintetiza tudo aquilo que se está dizendo. Vamos ler outra vez com calma. 7 anos e pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Quem servia? Quem servia? Quem é o sujeito da oração? Quem servia? Ah, Jacó. Jacó servia. 7 anos de pastor, Jacó servia. É o sujeito da oração. Ele servia quem? Ah, servia é o predicado verbal, é verbo, predicado verbal. Mas tem alguma coisa integrante aí que nós vamos estudar depois, o objeto direto, etc. Servia quem? Servia Labão, objeto direto. Quem é esse Labão? É o pai de Raquel, um aposto. E quem é essa Raquel? Serrana Bela, é um aposto de Raquel. Quanto tempo ele serviu? 7 anos. Que é uma circunstância do verbo servir, acessório do verbo servir. Então, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana Bela, 7 anos. Como é que ele servia? De pastor, modo, a maneira pela qual ele servia. Mas não servia ao pai. Servia a ela. Ele colocou agora, lá em cima, servia Labão. Ele não colocou preposição, não colocou a Labão. Embaixo não servia ao pai, ele preferiu preposicionar o objeto direto. Porque vai estar preposicionado depois, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Esse e não é bem assim no original, é que a ela só por prêmio pretendia, no original. Será que se eu perguntar para vocês que existem aí 2 tipos de amor, um amor platônico e um amor erótico, vamos tentar descobrir um amor platônico, só espiritual, e um amor erótico. Vamos ver se nós descobrimos sozinhos? Nós todos? Vamos ver. Vamos ver. O erótico e um amor platônico. Os dias, a esperança de um só dia passava contentando-se com vê-la. Porém, o pai de Raquel, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor, que com engano se lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecido, merecida, era comum esse particípio concordar com a pessoa. Hoje nós dizemos como se não tivesse merecido. Começa de servir outros 7 anos, dizendo, mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Então, vamos ver. Os dias na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Se eu digo, passava contentando-se com vê-la, é erótico? Não é erótico. É platônico, é ideal, ideologia, mental. Passava contentando-se com vê-la, amor platônico. Os dias na esperança de um só dia. Que dia é esse? É o dia da união. Então aí nós temos o amor erótico. Vamos ver mais uma poesia? Mais uma poesia para a gente. Eu já falei que Camões teve alguns amores, entre ele na Tércia. Nesse poema de Quantas Graças Tinha, ele vai descrever a sua namorada. Ele vai falar como é que ela é. Se vocês quiserem, pode ter em mente assim o quadro de Mona Lisa, o busto de Mona Lisa. Então ele vai descrever a sua namorada. De quantas graças tinha, a natureza fez um belo e riquíssimo tesouro. E com rubis e rosas, neve e ouro, formou sublime e angélica beleza. Pôs na boca os rubis, e na pureza do belo rosto, as rosas por queimou. No cabelo, o valor do metal louro,
No peito a neve em que a alma tem acesa, mas nos olhos mostrou quanto podia e fez deles um sol, onde se apura a luz mais clara que a do claro dia. Enfim, senhora, em vossa compostura, a natureza caprichou quanto podia em ouro, rosas, rubis, neve e luz pura. Poema camoniano. Quem que criou essa mulher? A natureza. Então, esse texto é medieval ou renascentista? Renascentista. É do Renascimento. Deus não criou ninguém, aí quem criou foi a natureza. Deus não está, o Deus cristão não está presente. A natureza é que cria. A natureza é que cria. Renascimento. Renascimento. Volta. O que é o renascimento? A palavra já está dizendo renascer. Renascer o quê? A civilização greco-romana. Lá atrás, pular a Idade Média, pula a Idade Média, pula 1500 anos. Volta à cultura greco-romana, que foi a maior cultura da civilização, segundo os renascentistas. Idade Média, por quê? Porque média, porque é sanduíche, está no meio. Essa é a ideia. Média recebe esse nome pejorativamente. Média, média, no meio de duas grandes civilizações. A primeira, a greco-romana. A segunda, agora, onde nós estamos, 1500 a 1600, ou 1450 a 1600, que é o Renascimento. Então, de quantas graças tinha, a natureza fez um belo e riquíssimo tesouro. A natureza. E com rubis e rosa, neve e ouro. Olha, aqui vocês têm a denotação e a conotação de uma palavra. Isso é muito importante. A denotação é o sentido que a palavra ganha no dicionário. A conotação é o sentido que a palavra ganha no texto. Rigorosamente, a palavra só tem sentido no texto. Rigorosamente. A palavra não tem um sentido de dicionário. Então, você vai buscar para tentar entender o que ele disse. Denotação e conotação. É importante isso. Nunca, como na minha infância, eu pensei que se eu estou lendo um texto, eu vou no dicionário, o que está escrito no dicionário é o que ele quis dizer no texto. Não, às vezes não. O dicionário vai me dar elementos para saber o que é que está escrito. Vamos pegar qualquer palavra. Cabeça. O corpo humano se divide em três partes: cabeça, corpo e membro. O que é cabeça? A parte do corpo humano, é isso que está escrito. O que você disse não tem pé nem cabeça. Não tem sentido. Ele mora na cabeça da Paulista, na parte mais alta. Certas horas eu perco a cabeça e te digo umas verdades, perco a razão. Cada cabeça, cada sentença, individualidade. Veja vocês que eu vou dando sentido à palavra cabeça. Como eu quero, eu vou articulando a palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra aqui, rubis, rosas, neve e ouro, em cima tem um sentido. E embaixo vai ter outro sentido, vai mudar tudo. Então, vamos ver. Vocês sabem que rubi é uma pedra semipreciosa. Não é isso? Vermelha. Rosas, todo mundo sabe. Neve, a água que cai em cristais. Ouro, o metal importante, amarelo. Isso é o que está escrito, que a natureza pegou rubis, rosa, neve e ouro e formou uma mulher. Agora vamos lá. Pôs na boca os rubis. O que é esse rubi agora? Pôs na boca os rubis. O que seria? Dente. Os lábios vermelhos. Pôs na boca os rubis. E na pureza no meu rosto as rosas, porque queimou. Colocou rosa no rosto. O que é rosa? A cor vermelha da face. E no cabelo o valor do metal louro que é o ouro. O cabelo dela é de metal louro, então é loira, amarelo. No peito a neve, no peito a neve.
em que a alma tem acesa a neve. Pois neve no peito. O que seria neve? A cor branca. Na época, mulher não trabalhava. E se não trabalhar, ela tem que ser bem clara, porque mulher que toma sol é porque está no campo trabalhando, é outra classe. Sai na rua de guarda-chuva, de sombrinha, para não se molhar, para não tomar sol, para não ficar escura. Hoje a mulher está no serviço, tira um mês de férias, volta tão branca quanto saiu. A mulher é pobre, não passeou, você não foi em lugar nenhum, não foi numa praia. Ou menina pobre, não, né? Quer dizer, ela tem que voltar morena, tem que voltar mais escura. Mudou. Daí, por exemplo, no passado, a mulher de sangue azul. Por quê? Porque tão branca que o sangue aparecia nas veias, na, nos braços. Sangue azul, mulher nobre. Então, é uma mulher nobre, é branca como a neve. Tem uma outra poesia que Camões fala que ela é tão branca que a neve fica escura perto dela. No peito a neve em que a alma tem acesa. Olha aí o poder, a alma tem acesa. A alma não é a alma espírito, mas é a vontade sexual. Então a alma tem acesa, a paixão ardente. Mas os olhos mostrou quanto podia e fez eles um sol. E agora os olhos são um sol, onde se apura a luz mais clara que é do claro dia. Enfim, senhora, em vossa compostura, em vossa criação, a natureza apurou quanto sabia em ouro, rosas, rubis, neve e luz pura. A palavra agora passa a ter a denotação que teve no início do poema. Hoje eu fico por aqui. Hoje, o que nós vimos? Sujeito e predicado. Nós vamos continuar. Dando interpretações de texto, analisando, vocês vão... Leia a apostila, alguma coisa que eu pulo porque achar que tomaria muito tempo. E tem uma pergunta aqui que uma menina fez. Tudo isso. A Lúcia. Dúvida cruel. Não há que se falar em, não há falar em. Olha, Lúcia, as duas frases são corretas, mas a mais adequada é que você coloque a partícula C para deixar o verbo, como eu expliquei, como sem sujeito, indeterminado. Indeterminar o verbo. Não há que se falar em alguma coisa. E o sujeito do falar é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então, se você colocar essa partícula C, você dá uma indeterminação de sujeito. Não é o A, não é o Pedro, não é o Carlos, não é o Marcelo, mas qualquer pessoa. Não há de se falar agora em crise econômica. Não há de se falar. Quer dizer, não é o Pedro, não é o Antônio, mas qualquer um. É aquilo que eu ensinei para você. Vem na apostila, sujeito indeterminado. Né? Não se deve, por exemplo, vamos pegar o verbo intransitivo crer. Não se crê, nessa época, em deuses. Não se crê em deuses. Qualquer um. Então, não se há de falar. Esse ser é uma indeterminação. A segunda frase não seria errada, mas é melhor colocar a partícula C. Celso Gustavo Carvalho Urbano. Assiste-se aos jogos. Não há sujeito por tratar-se de um verbo transitivo indireto. E assistem-se aos doentes. O sujeito é doente, por se tratar de verbo transitivo direto. Preste atenção, vamos terminar a leitura. Bom, esse primeiro. Então, preste atenção. Assiste-se aos jogos. Não há sujeito por tratar-se de um verbo transitivo indireto. Perfeito. Aos jogos, objeto indireto. Assistem-se aos doentes. A frase não está correta, o Celso. Como esse verbo assistir se está colocando agora, no sentido de auxiliar, é isso que você quer dizer? Então assiste-se aos doentes. O verbo não pode ir para o plural. Você não pode falar que aos doentes são assistidos, porque não é essa a ideia. Ninguém está vendo o doente.
Aí está protegendo os doentes. Então, a frase correta é: assiste-se aos doentes. O sujeito é doentes? Não, não é. Doentes é objeto indireto, o verbo assistir no singular e a partícula ser partícula de indeterminação do sujeito. É o verbo assistir. Não sei se deu, Celso. Eu vou colocar um vestibular que houve aqui em São Paulo, em que era para o aluno localizar um erro, e estava escrito o seguinte: fui ontem assistir o filme. E era esse o erro que a banca queria que houvesse, né? Para dizer, ontem eu fui ver ao filme. Mas observa que se eu disser, ontem fui assistir o filme, se eu sou o diretor do filme, se eu estou protegendo o filme, se eu estou auxiliando o filme, a oração está correta. Cuidado com isso. O verbo assistir, no sentido de ver, é transitivo e indireto. E o verbo assistir, no sentido de apoiar, de dar auxílio, assistência, colaboração, dinheiro, carinho, proteção, é transitivo direto. Então, embaixo, o Celso, assistem-se aos doentes, a oração estaria errada. Como em cima estaria errado se dissesse assistem-se aos jogos. A primeira está correta, a segunda não. Agora, se você me disser assistem-se os doentes, aí sim, sujeito da oração doentes, partícula C, partícula apassivadora. Ele continua, o Celso. E com relação ao sujeito inexistente, do verbo haver, com sentido de existir, seria correta a seguinte frase? Leis sempre há de existir? Não, essa frase está errada. Porque o verbo aí não é o verbo haver, aí é o verbo existir. O verbo haver é auxiliar do verbo existir. Então, o verbo existir transfere a sua pessoalidade para o seu auxiliar. Então, leis sempre hão de existir. E leis sempre há de existir. Desculpa. Leis sempre hão de existir. E leis sempre há de haver. Então, esse verbo haver é auxiliar de existir. Ele concorda com o sujeito de existir. E leis sempre existirão. Sujeito, leis. Correto. Desde já agradeço a atenção. Eu, Celso, que agradeço você com as perguntas interessantes que você propõe. Nos veremos dia 3. Dia 3. Dia 1º, estou em Brasília, onde vai haver uma solenidade de agradecimento à comissão que elaborou o anteprojeto do Código Civil, dia 1º de abril. E dia 2 já estou em São Paulo, e dia 3, então nós continuamos com a língua portuguesa. Não esqueça do que eu falei, eu não estou exagerando. Indizível é sinônimo perfeito de impensável. O que não se diz com palavra, não se pensa. E quem tem pouca palavras, tem pouco pensamento. Pensar é falar sem ruído. Até a próxima aula.